Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, eu quero inicialmente retomar a aula de ontem, onde eu passei uma atividade para vocês fazerem em casa e eu quero retomar fazendo a correção dessa atividade. A primeira questão dizia que a distância entre os centros de duas circunferências é 5 centímetros. Determine a posição relativa entre elas, sabendo que possuem raios medindo. Na letra A, nós vamos ter aí duas circunferências de raios 3 e 4. Bem, o que nós estudamos? Nós vimos que para determinar a posição relativa de duas circunferências, eu tenho que comparar a distância entre os centros dessas duas circunferências com a soma e a diferença entre os raios. Aí na questão já foi dado que a distância entre os centros é de 5 centímetros e na letra A nós temos aí a medida dos raios 3 e 4. Então, como eu já tenho a distância entre os centros das circunferências, basta que a gente compare esses raios aí. Bem, então nós vamos lá. Já estou dizendo aí que eu já sei quem é o centro, então basta a gente comparar a soma e a diferença entre os raios. Como a distância entre o centro das circunferências é 5, o raio 1 é 3 e o raio 2 é 4, nós vamos ter que a soma dos raios, 3 mais 4, vai dar 7. E vamos ter que o módulo da diferença entre os raios, módulo de 3 menos 4, é o módulo de menos 1, que é 1. Com isso, a gente percebe que o 1, que é a diferença entre os raios, é menor do que o 5, que é a distância entre os centros, que é menor do que o 7, que é a soma dos raios. Daí eu tenho que a diferença entre os raios, em módulo, é menor do que a distância, que é menor do que a soma dos raios. Quando isso acontece, então, nós temos duas circunferências secantes. Logo na letra A, trata-se de duas circunferências secantes. A letra B, os raios são 2 e 1. Então eu faço do mesmo jeito. Lembrando aí que a distância entre os centros é 5. Eu tenho que a soma dos raios é 2 mais 1, que é 3. E nós temos que o módulo da diferença entre os raios é o módulo de 2 menos 1. Então é o módulo de 1, que é 1. O que dá para nós percebermos? A gente percebe que o 5, que é o valor da distância entre os centros, é maior do que o 3, que é a soma dos raios. Então você vai ter que a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. Quando a gente definiu a posição relativa entre as circunferências, nós vimos que toda vez que a distância entre os centros seja maior do que a soma dos raios, nós temos duas circunferências externas. A B, os raios são 1 e 6 centímetros. Então nós vamos lá, a distância eu já sei que é 5, a soma desses raios vai dar 1 mais 6, que é 7. O módulo da diferença entre os raios é o módulo de 1 menos 6, ou seja, é o módulo de 1 menos 5, que é 5. Daí então a gente pode perceber que como 5 é igual a 5, eu tenho que a distância entre os centros das circunferências ela é igual ao módulo da diferença entre os raios. Com isso, então, toda vez que a distância entre os centros é igual ao módulo da diferença entre os raios, nós vamos ter duas circunferências que são tangentes internas. A D, os raios são 8 e 2. Como a gente já sabe que a distância é de 5 centímetros, se os raios são 8 e 2, a soma dos raios vai dar 10. E o módulo da diferença entre os raios é o módulo de 8 menos 2, que é 6. Daí então dá para a gente perceber que a distância entre os centros, o 5, ele é menor do que o módulo da diferença entre os raios, que é 6. Se a distância é menor do que o módulo da diferença entre os raios, então você vai classificar as circunferências como internas. A letra E, eu tenho aí os raios de medida 6 e 5. Bem, comparando aí com a distância entre os centros, a soma dos raios vai dar 11 e a diferença, o módulo da diferença dos raios é o módulo de 6 menos 5, que é o módulo de 1, que dá 1. Daí então a gente percebe que esse 1 é menor do que a distância 5, que é menor do que 11. Isso quer dizer que o módulo da diferença entre os raios é menor do que a distância entre os centros, que é menor do que a soma dos raios. Toda vez que eu tiver essa classificação, nós vamos ter duas circunferências que são secantes. Portanto, aí na letra E, trata-se de duas circunferências secantes.
A letra F, eu tenho raios de medidas 2 e 3. Como a distância é 5, eu terei que a soma desses raios também vai dar 5, e o módulo da diferença entre os raios, que é o módulo de 2 menos 3, dá o módulo de menos 1, que é 1. Claro, 5 é igual a 5. Então a gente percebe que a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Toda vez que eu tiver a distância entre os centros igual à soma dos raios, nós vamos ter duas circunferências que são tangentes externas. A segunda questão: qual a posição relativa entre a circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 9 e a circunferência que é dada em cada um dos itens? Bem, inicialmente eu devo observar que essa circunferência do enunciado ela tem centro 3 e menos 1. 3 porque entre parênteses tem x menos 3, menos 1 porque entre parênteses está y mais 1, está com o sinal trocado. Além disso, o raio dessa circunferência, que eu vou chamar de raio 1, é a raiz quadrada positiva de 9, que é 3. Agora vamos ver cada item. Na letra A, eu tenho a equação geral da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x mais 2y, menos 2 igual a 0. Bem, na equação geral, para calcular o x do centro, pega quem está antes do x, divide para menos 2, então vai ficar menos 2 dividido para menos 2, que é 1. Para encontrar o y do centro, pega quem está antes do y, divide por menos 2, então vai ficar 2 dividido para menos 2, que dá menos 1. Então, com isso, a gente percebe que o centro dessa segunda circunferência, ele tem coordenadas 1 e menos 1. Vou agora determinar o raio. O x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, tem que dar igual ao termo independente, que é menos 2. O x do centro é 1 ao quadrado, o y do centro é menos 1 ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado é igual a menos 2. 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Menos o raio 2 ao quadrado é igual a menos 2. Esse 1 mais 1, que dá 2, vai para o segundo membro com o sinal trocado. Então, menos o raio 2 ao quadrado vai ficar menos 2 menos 2, que dá menos 4. Cancelo os menos aí de todo mundo. Portanto, o raio 2 ao quadrado é 4. Logo, o raio 2 é a raiz quadrada positiva de 4, que é 2. Lembrando daquelas 5 informações de que eu preciso para poder determinar a posição relativa entre circunferências. Eu preciso dos dois centros, já temos. Eu preciso dos dois raios, já temos também. Mas eu preciso de uma quinta informação, que é a distância entre os dois centros. Então, agora, calculando a distância entre os dois centros, nós vamos ter o seguinte: pega a fórmula da distância entre dois pontos. O x do segundo centro é 1, o x do primeiro é 3. O y do segundo centro é menos 1, o y do primeiro é menos 1. Ficaria menos 1, que dá mais 1. Entre parênteses, 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado. Menos 1 mais 1 dá 0 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, 0 ao quadrado é 0. Então a distância ao quadrado é 4. Logo, a distância é a raiz quadrada positiva de 4, que é 2. Como eu calculei a distância entre os dois centros, então agora eu vou calcular a soma e o módulo da diferença entre os raios. A soma dos raios é 3 mais 2, que é 5. O módulo da diferença entre os raios é o módulo de 3 menos 2, que é 1. Com isso, então, a gente percebe que o 1 é menor do que o 2, que é menor do que o 5. Isso quer dizer que o 1, que é o valor do módulo da diferença entre os raios, ele é menor do que o 2, que é o valor da distância entre os dois centros, que é menor do que o 5, que é a soma dos dois raios. Se eu tenho essa desigualdade, então nós temos duas circunferências que são secantes uma em relação à outra. Na letra B, eu tenho uma circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y mais 1 igual a 0. Eu vou precisar determinar o centro e o raio dela. Então, o x do centro, pego o 2 e divide para menos 2. Logo, o x do centro é menos 1. O y do centro, pego o menos 4 e divide para menos 2. Então, o y do centro é 2. Portanto, o centro dessa segunda circunferência é menos 1 e 2. Para calcular o raio dela, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a 1. O x do centro é menos 1 ao quadrado,
o y do centro é 2 ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado é igual a 1, lembrando que 1 é o termo independente. Então eu pego menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos o raio 2 ao quadrado é igual a 1. Dá para a gente cortar o 1 que está dos dois lados da igualdade e vai passar o 4 para o segundo membro com sinal trocado. Então, menos o raio 2 ao quadrado é menos 4. Logo, o raio 2 ao quadrado é 4 e, portanto, o raio 2 é a raiz quadrada positiva de 4, que é 2. Com isso, então, a segunda circunferência tem centro menos 1 e 2 e tem raio 2. Mas ainda não terminou. Está faltando a gente calcular a distância entre os dois centros. Então pega aí a fórmula da distância entre dois pontos, substitui o x do segundo centro é menos 1, menos o x do primeiro que é 3, o y do segundo centro é 2, o y do primeiro centro é 1, negativo. O menos da fórmula com o menos do menos 1 vai dar mais 1. Entre parênteses, menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado, 2 mais 1 dá 3 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, somando aí vai dar 25. Se a distância ao quadrado é 25, então a distância é a raiz quadrada positiva de 25, que é 5. Falta então a gente testar a soma e a diferença entre os raios. A soma dos raios 3 mais 2 dá 5, a diferença entre os raios em módulo, o módulo de 3 menos 2 dá 1. Com isso, então, a gente percebe que a soma dos raios, que é 5, é igual à distância entre os centros, que também é 5. Toda vez que a distância for igual à soma dos raios, nós vamos ter duas circunferências que são tangentes externas. Elas se tocam em um ponto e está uma fora da outra. Na letra C, traz a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 6x menos 4y mais 1 igual a 0. O procedimento é o mesmo, começa determinando o centro dela, então o x do centro é 6 dividido para menos 2, logo o x do centro é menos 3, o y do centro é menos 4 dividido para menos 2, então o y do centro é 2, daí então eu tenho que o centro dessa segunda circunferência é menos 3 e 2, para determinar o raio eu pego o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, dá igual ao termo independente que é 1, o x do centro é menos 3 ao quadrado, mais o y do centro, que é 2 ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado é igual a 1. Resolve as potências, menos 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, menos o raio 2 ao quadrado é igual a 1. Como 4 mais 9, ou 9 mais 4, tanto faz, dá 13, esse 13 vai para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos o raio 2 ao quadrado é 1 menos 13, que é menos 12. Troca o sinal de todo mundo. Vai ficar que o raio 2 ao quadrado é 12, portanto o raio 2 ele é a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 eu posso quebrar o 12 em 4 vezes 3. Então vai dar aí, raiz quadrada de 4 é 2, o 3 fica na raiz. Para que eu possa comparar esse raio melhor, quando eu for pegar, somar e subtrair ele, eu vou ter que encontrar um valor aproximado. Então o valor aproximado do raio seria aproximadamente 3,4. Porque a raiz quadrada aproximada de 3 é 1,7, quando eu multiplicar por 2 dá aproximadamente 3,4. Calculado o raio, o próximo processo vai ser a gente determinar a distância entre os dois centros, entre o centro das duas circunferências. Essa que está aí no item C e a circunferência que foi dada no enunciado, que serve para a questão inteira. Pega aí a fórmula da distância entre dois pontos e vamos substituir. O x do segundo centro é menos 3, menos o x do primeiro, que é 1. O y do segundo centro é 2, menos da fórmula com menos do menos 1 vai dar mais, então vai ficar 2 mais 1 entre parênteses. Resolvendo entre parênteses, menos 3 com menos 3 dá menos 6 ao quadrado, 2 mais 1 dá 3 ao quadrado. Resolve agora as potências, menos 6 ao quadrado é 36, e 36 positivo, porque o expoente é par, 3 ao quadrado é 9, somando vai dar 45. Então a distância entre os centros é a raiz quadrada positiva de 45. Vou quebrar o 45 em 9 vezes 5, a raiz de 9 é 3, o 5 fica na raiz. Para a gente poder comparar essa distância entre os centros com a soma entre os raios e a diferença, eu tenho que colocar o valor aproximado.
Então 3 raiz de 5 vai dar aproximadamente 6,7. Calculamos a distância entre os centros. Agora eu vou somar e subtrair os raios. A soma dos raios é 3 mais 3,4, dá aproximadamente 6,4. E a diferença entre os raios em módulo é o módulo de 3 menos 3,4. Vai dar aproximadamente o módulo de menos 0,4, que é 0,4. Com isso, então, a gente percebe que o 6,7, que é o valor da distância entre os centros, é maior do que o 6,4, que é a soma dos raios. Então, se a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, nós vamos ter duas circunferências que elas são externas. Estão uma fora da outra. A letra D. Eu tenho a equação da circunferência x² mais y² menos 8x mais 4y mais 18 igual a 0. Vou começar determinando centro e raio, do mesmo jeito. Para achar o x do centro, pego o menos 8, divide por menos 2, que dá 4. Para achar o y do centro, pego o 4, divide por menos 2, que vai dar menos 2. Daí, então, eu já tenho o centro dessa circunferência, 4 e menos 2. Para achar o raio, x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, dá igual ao termo independente, que é 18. O x do centro é 4 ao quadrado, o y do centro é menos 2 ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado é igual a 2. 4 ao quadrado é 16, menos 2 ao quadrado é 4, menos o raio 2 ao quadrado é igual a 18. 4 com 16 dá 20, esse 20 vai para o segundo membro com o sinal trocado, então vai ficar 18 menos 20 dá menos 2. Cancelo os menos, então o raio 2 ao quadrado é 2, portanto o raio 2 é a raiz quadrada de 2, que dá aproximadamente 1,4. Descoberto o valor do segundo raio, então agora eu vou calcular a distância entre os centros dessas circunferências. Bem, está aí então as coordenadas do centro. Calculando aí a distância entre eles, pega a fórmula da distância entre dois pontos. O x do segundo centro é 4, o x do primeiro centro é 3, então vai ficar 4 menos 3. O y do segundo centro é menos 2, o y do primeiro centro é menos 1, então vai ficar menos 2 menos o menos 1, então é menos 2 mais 1 ao quadrado. Resolvendo, 4 menos 3 dá 1 ao quadrado, menos 2 mais 1 dá menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado também dá 1. 1 mais 1 dá 2, então a distância ao quadrado é 2, logo a distância é igual a raiz quadrada de 2, que eu já sei que é aproximadamente 1,4. A gente percebe então a partir daí que a soma dos raios vai ser 3 mais 1,4, vai dar aproximadamente 4,4, e o módulo da diferença entre os raios é o módulo de 3 menos 1,4, que dá aproximadamente 1,6. O que dá para a gente observar então? Dá para se perceber que esse 1,4, que é o valor da distância entre os centros, ele é menor do que o 1,6, que é o módulo da diferença entre os raios. Se eu tenho que a distância entre os centros é menor do que o módulo da diferença entre os raios, nós vamos ter duas circunferências que elas são internas. Isso quer dizer que são duas circunferências que estão uma dentro da outra. Essas duas circunferências elas são internas, mas elas não são concêntricas. Porque para elas serem concêntricas, a distância teria que ter dado 0, e o valor não deu 0. Bem, com isso então a gente finaliza a correção dessa atividade. Com isso também a gente finaliza tudo que a gente ia ver sobre circunferência. Eu agora devo passar uma atividade que vai fazer uma revisada dos assuntos, os últimos que nós trabalhamos. Até a próxima aula na próxima semana.